A guerra no Oriente Médio entrou em uma fase extremamente perigosa, e isso pode afetar diretamente o seu dinheiro. O preço do petróleo está subindo rapidamente. Os mercados financeiros estão cada vez mais nervosos e economistas do mundo inteiro já começam a discutir a possibilidade de uma nova crise energética global. A guerra no Oriente Médio entrou em uma fase extremamente perigosa, e isso pode afetar diretamente o seu dinheiro. O preço do petróleo está subindo rapidamente. Os mercados financeiros estão cada vez mais nervosos e economistas do mundo inteiro já começam a discutir a possibilidade de uma nova crise energética global. Pode parecer exagero à primeira vista, mas a verdade é que conflitos militares em regiões estratégicas do planeta muitas vezes acabam provocando mudanças profundas na economia mundial. Se você investe em ações, renda fixa, fundos imobiliários, commodities ou até criptomoedas, entender o que está acontecendo agora pode fazer uma grande diferença para proteger o seu patrimônio ou até identificar oportunidades que muitas pessoas ainda não estão enxergando. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar rapidamente. Você está no canal Analista Investidor, um canal dedicado a explicar economia, investimentos e os grandes acontecimentos que estão moldando o mercado financeiro global. Aqui a gente analisa crises econômicas, decisões políticas, guerras, mudanças na economia mundial e como tudo isso pode afetar diretamente o seu dinheiro. Então, já se inscreve no canal. Nos últimos dias, o conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã começou a escalar de forma bastante rápida. O que inicialmente parecia apenas mais um episódio de tensão geopolítica, acabou se transformando em uma sequência de ataques militares, respostas estratégicas e movimentações militares em vários pontos do Oriente Médio. Ataques contra bases militares, uso de drones, lançamento de mísseis e ameaças contra infraestruturas estratégicas começaram a acontecer com maior frequência. Esse tipo de situação sempre preocupa governos e investidores, porque pode provocar efeitos muito além do campo militar. E existe um motivo específico para isso. Essa guerra está acontecendo justamente em uma das regiões mais importantes do planeta para o fornecimento de energia. O Oriente Médio concentra algumas das maiores reservas de petróleo do mundo e também abriga rotas marítimas fundamentais para transportar essa energia para diversos países. No centro dessa crise existe um local chamado Estreito de Hormuz. Essa é uma passagem marítima relativamente estreita que conecta o Golfo Pérsico ao restante das rotas comerciais globais. Apesar de parecer apenas mais um ponto no mapa, essa rota possui uma importância gigantesca para a economia mundial. Todos os dias, aproximadamente 20 milhões de barris de petróleo passam por esse estreito, representando cerca de 20% de todo o petróleo consumido no planeta. Um quinto de toda a energia que movimenta a economia global depende da segurança dessa passagem. Para entender melhor a dimensão disso, grande parte desse petróleo vem de países extremamente relevantes para o mercado energético mundial. Entre eles estão Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Kuwait, Catar e o próprio Irã. Ou seja, quando algo ameaça essa rota marítima, o impacto não fica restrito apenas à região. O mundo inteiro sente as consequências. Com o aumento das tensões militares e a possibilidade de novos ataques na região, várias empresas de transporte marítimo começaram a reduzir operações ou suspender temporariamente rotas pelo Estreito de Hormuz. Navios petroleiros passaram a aguardar escolta militar antes de atravessar a região. Alguns navios simplesmente ficaram parados, aguardando mais segurança. Em poucos dias, o fluxo de embarcações começou a cair drasticamente. Mesmo quando não existe um bloqueio total da rota, o simples risco de interrupção já é suficiente para provocar
uma reação imediata nos mercados internacionais. Porque, quando existe risco de escassez em um recurso essencial, os preços tendem a subir rapidamente. O preço do petróleo voltou a subir com força nos mercados internacionais. Investidores começaram a precificar o risco de interrupção no fornecimento global de energia. E quando o preço do petróleo sobe rapidamente, o impacto começa a se espalhar por toda a economia. Isso acontece porque praticamente tudo na economia moderna depende de energia. Caminhões que transportam alimentos utilizam diesel. Navios que transportam mercadorias entre continentes utilizam combustível pesado. Aviões dependem de querosene de aviação. Indústrias utilizam energia para produzir desde carros até fertilizantes usados na agricultura. Quando o preço da energia sobe, o custo de transporte aumenta. O custo de produção aumenta. E muitas empresas acabam sendo obrigadas a repassar esses custos para os consumidores. É exatamente assim que uma crise energética pode provocar inflação em vários países ao mesmo tempo. E inflação alta costuma provocar outro efeito importante na economia. Instituições como o Federal Reserve nos Estados Unidos ou o Banco Central do Brasil podem ser obrigadas a manter juros elevados por mais tempo para controlar o aumento dos preços. E juros altos costumam ter impacto direto em diversos tipos de investimento, especialmente ações, fundos imobiliários, empresas de crescimento, setores dependentes de crédito. Uma guerra do outro lado do planeta pode acabar afetando diretamente o desempenho da bolsa de valores. Mas existe outro lado dessa história que muitos investidores observam com bastante atenção. Alguns setores da economia costumam se beneficiar em momentos de instabilidade geopolítica. Empresas do setor de petróleo e energia frequentemente se valorizam quando o preço do barril sobe. O ouro também costuma ganhar valor, porque muitos investidores utilizam o metal como proteção contra crises econômicas. Commodities agrícolas e minerais também podem subir quando conflitos globais provocam inflação ou problemas nas cadeias de produção. Por outro lado, alguns setores tendem a sofrer mais. Companhias aéreas, empresas de turismo, empresas de transporte e setores que dependem muito de combustível costumam enfrentar aumento de custos quando o preço da energia dispara. Agora vamos falar sobre algo que interessa muito para quem investe no Brasil. Como essa guerra pode afetar a economia brasileira? A resposta é um pouco mais complexa do que parece. Por um lado, o Brasil é um grande exportador de commodities. O país vende petróleo, minério de ferro, soja, milho, carne e vários outros produtos para o mercado internacional. Quando os preços dessas commodities sobem, empresas brasileiras ligadas a esses setores podem apresentar resultados melhores. Isso significa que companhias de energia, mineração e agronegócio podem se beneficiar em cenários de alta nos preços globais. Mas existe também o lado negativo. Se o preço do petróleo continua subindo, o impacto aparece rapidamente no preço da gasolina e do diesel. Isso pressiona a inflação dentro do Brasil. E quando a inflação sobe, o Banco Central geralmente precisa manter juros elevados por mais tempo. Juros altos costumam afetar diretamente investimentos como ações, fundos imobiliários, consumo da população e crescimento econômico. Existe ainda um cenário que preocupa bastante os economistas. Se o conflito continuar escalando e envolver mais países do Oriente Médio, o impacto sobre a economia global pode ser muito maior. Alguns analistas alertam que uma interrupção prolongada no fornecimento de petróleo poderia provocar a maior crise energética desde os anos 1970. Naquela época, choques no preço do petróleo
levaram várias economias do mundo a períodos de recessão e inflação elevada ao mesmo tempo. Por isso, investidores do mundo inteiro estão acompanhando cada notícia sobre essa guerra quase em tempo real. Grandes fundos internacionais analisam constantemente o cenário geopolítico, tentando entender quais setores podem se beneficiar ou sofrer com as mudanças provocadas pelo conflito. Porque muitas vezes as maiores oportunidades de investimento surgem justamente em momentos de incerteza. Agora, a pergunta que os mercados estão tentando responder é relativamente simples, mas extremamente importante. Essa guerra vai continuar escalando? Ou os países envolvidos vão buscar um acordo diplomático capaz de reduzir as tensões? Se houver um acordo e o fluxo de petróleo voltar ao normal, os preços da energia podem cair rapidamente e os mercados podem se recuperar. Mas se o conflito continuar se intensificando ou envolver novos países da região, o mundo pode enfrentar um período prolongado de instabilidade econômica. E é exatamente por isso que acompanhar o cenário global se tornou tão importante para quem investe. Porque, às vezes, uma decisão militar tomada do outro lado do planeta pode acabar afetando diretamente a economia mundial. Agora pense comigo por um momento. Enquanto você está assistindo este vídeo, decisões estão sendo tomadas em salas de comando militares, em governos e também dentro dos maiores fundos de investimento do planeta. Cada ataque, cada negociação diplomática e cada movimentação militar pode alterar o preço do petróleo, o comportamento das bolsas de valores e até o rumo da economia mundial. E a verdade é que a maioria das pessoas só percebe essas mudanças quando elas já chegaram no bolso delas. Quando a gasolina fica mais cara, quando o custo de vida aumenta ou quando os mercados já se moveram. Mas investidores atentos observam esses sinais antes. Eles tentam entender para onde o mundo está caminhando. Porque em momentos como esse, existem dois tipos de pessoas no mercado financeiro: as que entram em pânico e as que se preparam. Crises globais sempre parecem assustadoras no começo, mas historicamente também foram justamente nesses momentos que surgiram algumas das maiores oportunidades de investimento da história. Enquanto muitos vendem no medo, outros começam a construir posições estratégicas, pensando no longo prazo. Agora, a pergunta mais importante não é apenas o que está acontecendo nessa guerra. A pergunta que realmente importa é: como você vai reagir a isso como investidor? Você vai ignorar o que está acontecendo no mundo ou vai começar a acompanhar esses movimentos para tomar decisões mais inteligentes com o seu dinheiro? Porque uma coisa é certa: nos próximos meses, o cenário econômico global pode mudar rapidamente, e quem estiver preparado pode transformar um momento de crise em oportunidade. Se você quer continuar entendendo como acontecimentos globais podem impactar seus investimentos, já se inscreve no canal Analista Investidor e curta o vídeo, se fez sentido para você. E agora, eu quero saber de você. Você acha que essa guerra pode provocar uma nova crise econômica global? Ou o mercado está exagerando no medo? Comenta aqui embaixo, porque a sua visão também pode ajudar outros investidores que estão acompanhando essa discussão. E lembre-se de uma coisa muito importante: no mercado financeiro, informação e preparação muitas vezes fazem a diferença entre quem perde dinheiro e quem constrói patrimônio ao longo do tempo. Nos vemos no próximo vídeo.